Olá a todos! Esse é o podcast do projeto Quero Ser Cientista, que traz mulheres cientistas para contar suas histórias. Esse projeto é uma iniciativa das professoras Camila Closato, que sou eu, sou professora da área de Biologia, e da professora Tatiane Caruso, da área de Química. Essa temporada de podcasts é dedicada a trazer mulheres cientistas que tiveram grande êxito nas suas carreiras para contar suas trajetórias, suas dificuldades e seus propósitos. Nós esperamos que vocês ouçam os episódios e se inspirem com as histórias e dicas dadas pelas pesquisadoras. Dessa forma, esperamos contribuir para uma educação mais feminista, pautada pela equidade de gênero e respeito à diversidade da nossa comunidade. E torcemos também que vocês, ouvintes, sintam curiosidade e vontade de se aprofundar nas carreiras científicas e se tornarem grandes cientistas. Oi, pessoal. Eu sou a professora Tatiane Caruso, professora da área de Química aqui do campus Paranavaí e sou vice-coordenadora desse projeto. E também temos a nossa aluna bolsista, a Emanuela Bidóia, a Manu. Manu, dá um oi aí pra gente. Olá, eu sou a Manu, a aluna atualmente do Instituto Federal e, assim como a professora Camila falou, sou a bolsista do projeto. Isso mesmo, então é bom lembrar que esse projeto teve bolsa e auxílio da DIEXT PROEP, que é a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR, por isso a gente agradece o auxílio e a bolsa. E hoje nós vamos conversar com a pesquisadora Camila Mazzoni. A Camila Mazzoni já está aqui com a gente hoje, ela é uma grande cientista. E as duas principais palavras que estão presentes constantemente no trabalho da Camila são genomas e conservação. Ela é bióloga de formação, mas trabalha há anos com biodados, muito mais biodados e programação do que propriamente aquela biologia mais clássica, que a gente já até teve conversas com outras entrevistadas, né? Então, ela trabalha muito com bioinformática, para entender os processos evolutivos em populações naturais. A Camila é formada pela UERJ e ela fez mestrado e doutorado na Fundação Oswaldo Cruz, lá no Rio de Janeiro. Mas depois do doutorado, ela trocou os 40 graus do Rio de Janeiro pelo frio europeu e foi fazer 2 pós-doutorados. Primeiro, um na Irlanda, na University College Cork, e outro na Alemanha, no importantíssimo Instituto Max Planck, e quem seguir a carreira científica vai entender a importância do Instituto Max Planck na Alemanha. Desde 2006, ela permanece na Alemanha, mas em outra cidade. Agora ela mora em Berlim, faz muitos anos já, o suficiente até para falar alemão, que é das coisas mais complicadas, talvez, que ela tenha tido que enfrentar na carreira. Hoje ela ocupa um cargo de peso, ela é chefe de bioinformática do Grupo de Pesquisa Genômica Evolutiva e de Conservação do Instituto Leibniz de Pesquisa em Vida Animal e Selvagem de Berlim. Hoje nós vamos conversar com a Camila, então. Bem-vinda, Camila. Muito bem-vinda a essa conversa. Você chegou ao Brasil recentemente, chegou ontem, né? Já está climatizada no inverno do Rio de Janeiro, né? Falou que está fazendo aí uns 27 graus, diferente do calorão que está fazendo em Berlim agora. A Camila, ela foi uma madrinha para mim quando eu fiz a parte do meu doutorado em Berlim. E eu lembro muito de reclamar do frio de Berlim com ela. Só nevava, nevava, nevava. E a Camila me ajudou bastante naquele tempo. Bom, Camila, espero que você esteja matando as saudades do Brasil, do climinha do Rio, da família e consiga aproveitar bastante. Mas eu li todo esse seu currículo, né? Impressionante. E ficamos curiosas aí para saber como você adentrou nesse meio, né? Como você se interessou pela ciência, porque voltando, né? Esse podcast quer inspirar as nossas alunas, principalmente, a seguirem as carreiras científicas, né? Você tem uma carreira científica muito, muito bonita, né? Como que isso surgiu? Lá quando você estava no ensino médio, por exemplo, como as nossas alunas estão hoje, você já sabia o que você queria fazer, como você queria seguir, né? Já imaginava uma trajetória assim?
Eu vou pedir para você se apresentar, né, dar um oi para o pessoal e falar um pouquinho desse seu interesse, de como surgiu essa sua trajetória. Bom, oi Camila, oi pessoal, oi Tati, Manu. Bom, primeiro eu quero agradecer o convite de vocês, fiquei muito feliz, contente, né, de ter essa possibilidade de falar aqui no Brasil para alunas brasileiras e espero eu aqui motivar um pouquinho as pessoas a quererem ser cientistas também, como a gente. E eu queria, bom, talvez, acho que você já me apresentou, né, bastante bem aqui, não sei se eu tenho muito mais para falar, eu acho que ao longo da conversa eu vou adicionando, né, outras curiosidades, né, e fatores aí, coisas que aconteceram na minha trajetória. Mas vamos começar, então, pelo início, né? O que me motivou a ser cientista? Eu acho que eu sempre fui muito curiosa em relação a tudo, mas principalmente em relação à natureza, aos animais. Acho que isso é uma coisa bem comum para os biólogos, né? Acho que todos os biólogos têm isso em comum, uma curiosidade. Você é aquela criança que pode sentar e assistir aquela formiguinha carregando a folha durante muito tempo, que sempre quer entender como os animais funcionam, se comportam na natureza. Eu tinha umas curiosidades, assim, um pouco, que iam até além disso, eu gostava de ver até eletrônicos, como eles funcionavam por dentro. Eu acho que tinha essa curiosidade que é comum, né, comum em crianças. Então, a gente diz que todas as crianças são, na verdade, cientistas natos, né, todas as crianças estão lá explorando o mundo. Eu não era diferente, talvez essa paixão pelos bichos fosse um pouco além, assim, da média. Mas eu lembro que eu sempre gostei de mar, eu sempre gostei dos animais marinhos, e eu fiz uma viagem quando eu era adolescente com a minha família, foi uma viagem para o Nordeste, e foi a primeira vez, assim, que a gente foi fazendo snorkel, né, naqueles arrecifes de coral. E ali eu fiquei completamente apaixonada, porque eu já era tão curiosa sobre o mundo animal, quando eu vi os corais, né, os equinodermos, né, os corais, os ouriços e os parentes ali, além de todos os peixes, eu fiquei completamente apaixonada e não tirei isso mais da minha cabeça, que eu tinha que estudar a vida animal e, na verdade, eu queria, naquela época, ser bióloga marinha. Então, essa foi minha motivação, assim, acho que realmente ligado a uma paixão, né, inocente, né, porque a gente não entende muito bem como as coisas funcionam na área científica, normalmente, até ter contato, né, que talvez seja até um problema, né, do nosso ensino, no geral, essa falta de informação que a gente tem sobre como que o cientista trabalha, né, como que seria a sua vida. Claro que observar os animais dentro d'água é maravilhoso, mas ser cientista é muito mais do que isso. E essa foi a minha motivação, então eu fiz o vestibular e lá dentro da biologia eu descobri muitas outras coisas, muitas outras áreas. Uma área que eu também, uma disciplina na escola que eu gostava, assim, não era apaixonada, mas eu tinha facilidade, era matemática. Então, no curso de biologia, além da parte de zoologia, que me interessava muito, assim, que era realmente onde eu me sentia mais motivada para estudar, a gente teve uma disciplina de genética de populações, que ela leva, a genética de populações trabalha bastante com a matemática, né, você precisa da matemática para fazer as inferências, né, em relação a realmente como que a variabilidade nos genes pode informar sobre a história das populações. Então, você usa matemática para isso. E essa junção das duas coisas também me deixou apaixonada. Foi um lado que eu não sabia que eu teria, né, uma parte da biologia que eu não sabia que eu iria gostar tanto. E foi assim que, enfim, a minha primeira motivação foi um pouco mais inocente, né, um pouco mais infantil. E aí, quando eu entrei na universidade, eu fui me apaixonando por ainda outras áreas. Então, acho que eu sempre tive certeza de que eu tinha feito a escolha certa. Aí, mas a questão daí é para onde ir, né? Porque uma vez que você estuda biologia, você pode fazer muitas coisas, inclusive lecionar, né? Que muitas pessoas do meu curso foram para esse lado.
Mas eu acho que eu sempre tive em mim que eu seria pesquisadora, né? Eu não sabia exatamente em qual área, mas eu seria pesquisadora. Aí você quer que eu continue falando sobre a trajetória desde então, ou você tem umas perguntas intermediárias? A gente vai falar um pouquinho da sua trajetória internacional, né, Tati? Pode dar continuidade. Sim, então, a gente sabe que você já fez pesquisa na Irlanda e que você está atuando há muitos anos como pesquisadora na Alemanha agora. E a gente sabe que o Brasil e o brasileiro é um povo diferente, né? Um povo animado. Então a gente queria saber, ainda mais você que é carioca, Rio de Janeiro, uma cidade agitada, se você sentiu muita diferença quando você passou a viver na Alemanha e também como que é essa questão de fazer pesquisa, de trabalhar na Alemanha, que eu acho que nossos ouvintes vão ter curiosidade em saber. Assim, isso eu entendo que seja uma pergunta assim que muitos, né, teriam antes de se aventurar, ou sequer pensar em se mudar para um país onde existem as 4 estações, né, que não é o nosso caso, pelo menos não na maior parte do Brasil. A mudança, né, eu morei 1 ano na Alemanha, depois 2 anos e pouco na Irlanda, e voltei para a Alemanha, onde eu moro agora há 12 anos. E a Alemanha e a Irlanda são parecidos em comparação com o Brasil, mas ainda são diferentes entre si, no sentido que a Irlanda também não tem estações muito bem definidas. Na verdade, é sempre frio lá, mas não muito frio, né? Ela não chega a fazer temperaturas negativas, é muito difícil. E, em comparação, assim, eu achei ter inverno difícil, assim, sinceramente falando, é difícil, mas no início, quando você é jovem, principalmente estudante, né, eu cheguei lá, eu tinha acabado de terminar o doutorado, eu tinha 27 anos, então eu estava aberta para muita coisa, e Berlim é uma cidade grande, né, não é grande demais, ela tem 3,5 milhões de habitantes, é uma cidade bem fácil de andar, né, para lá e para cá, mas ela tem muita cultura, muita história, ela é muito cosmopolita, tem gente de todos os lugares do mundo. Então, assim, eu mal senti o inverno no primeiro ano. Assim, acho que tinha tanta coisa acontecendo, tanta coisa para descobrir, que foi, assim, relativamente fácil para mim no primeiro ano. Eu acho que foi ficando mais difícil ao longo dos anos, sabe? Quando você percebe que isso nunca vai mudar, né? A gente não vou voltar a ter invernos né, suaves e quentinhos, até como no Rio de Janeiro, e a maior parte do meu ano vai ter escuridão, né? E não vai ter o sol presente o tempo todo. Então, isso fica um pouco difícil quando você cresceu num lugar, né, diferente, né, que tem um tipo de clima diferente. Mas, como pesquisadora, a gente tem certas vantagens, né? A gente tem uma desvantagem de que, às vezes, a gente estuda e é muito avançado e muito especializado, mas a gente está na área acadêmica, né? No sistema público, no setor público. Então, a gente não faz muito dinheiro, né? Tem um limite no nosso salário. Se você comparar as pessoas que têm o mesmo tipo de educação, mas estão na indústria, né, elas podem fazer muito mais dinheiro do que a gente, né? Porém, nós temos o mundo aos nossos pés, né, de alguma forma. Cientista de qualquer lugar do mundo se entende melhor. Qualquer lugar. Pode ser na África, na Ásia, onde for, os cientistas se entendem. E a gente tem conferências, muitas conferências, né, onde a gente se encontra com outros cientistas da mesma área. Então, essa possibilidade de fazer viagens foi algo assim que sempre, não só me motivou, mas também me ajudou, né, nessa jornada de lidar com isso, né, com a diferença entre os 2 países, entre os 3 países até em relação à temperatura. Então, tem essa coisa. Aí tem o lado cultural também, que foi mais pronunciado para mim na Irlanda, porque, como eu falei, Berlim é cosmopolita. Então, quando você vai para uma cidade grande, com pessoas de todo lugar do mundo, tem muita gente na mesma situação que você.
E muita gente, você sempre vai encontrar pessoas e atividades que funcionam, que batem, né, com o seu jeito de ser. Então, isso é fácil, sabe, de encontrar o seu nicho. Mas a Irlanda eu fui para uma cidade pequena, então era muito diferente, né? Eu vim de uma cidade enorme, fui para uma cidade grande e cheguei numa cidade pequena de 150 mil habitantes, que era Cork. E eu gostei muito, assim, de certas coisas, né? Muito mais fácil, né? Tem aquele centro pequeno e tal, mas tinha muitas coisas que eu não gostava. Eu não sei, eu acho que carioca, paulista, quem é de cidade muito grande, não está acostumado a todo lugar que você vai encontrar gente que você conhece. E isso era uma coisa assim, às vezes eu estava numa situação de festa, não sei o que, de repente meu chefe passava, né? Então, esse lado de cidade pequena era um pouco estranho para mim, assim, porque às vezes eu queria uma certa distância do trabalho, né? Daquele lado, né? Ter a sua vida completamente separada do ambiente de trabalho, das pessoas também de trabalho, do trabalho. Mas foi muito interessante, assim, mas em algum momento eu quis sair da Irlanda, um pouco por causa disso, a cidade pequena, e o fato de que não tem verão lá, né? Realmente lá não tem. Então chega um momento que se o sol é importante para você, em algum momento você vai sentir. E na Europa continental é diferente, né? É frio no inverno, mas é calor no verão, como está calor lá agora. Então, eu acho que isso dá para suportar um pouquinho mais. Mas aí vai de cada pessoa, né? Acho que só experimentando para você entender se é algo para você ou não. E tem muita gente que se apaixona demais por Berlim, muito brasileiro, assim, que gosta muito do estilo de vida lá e não quer voltar. Todo mundo sente saudade da família, né? Todo mundo sente saudade do sol. Mas as coisas que são boas, né? As vantagens, assim, muitas vezes elas compensam, né? A gente ficar longe. Também acho. Nossa, eu tenho muita saudade de Berlim, assim, é muito bonita, é muito gostosa a cidade, né? O lance de ser cosmopolita ajuda bastante nessa série de adaptações que a gente tem que passar quando está fora do país, né? Você se sente mais uma pessoa de mais um lugar do mundo, de mais uma língua, né? Não tem essa coisa de grupos muito fechados, né? E eu acho que os alemães têm a fama que têm, mas é uma fama meio injusta, né? Porque são bastante sociáveis também, né? Eu lembro de você ser muito sociável, assim, de sempre chamar para ir aos lugares, né? Ter pessoas ao redor, e eu acho que isso também ajuda, né? Se uma pessoa muito retraída, assim, talvez tenha mais dificuldade mesmo de lidar com tudo isso. A cidade grande, Camila, eu acho que a gente entende, né? Eu e a Tati também, né? Sim, Nós somos de muito. cidades E grandes nem também. tem as partes positivas que teria em Berlim e na Irlanda. Pois é, então é difícil mesmo são muitas adaptações juntas, né? É a cidade pequena, é aquele clima de neblina o tempo todo, é um ambiente novo de trabalho, que você tem novas pessoas para conviver, para se relacionar. E é muita coisa junta mesmo, por isso é um desafio muito grande, mas a gente sempre conversa aqui no podcast que também tem várias vantagens, né? Como você colocou, são novas formas de conhecer o mundo, são muitas viagens, você acaba se conectando com várias outras pessoas, conhecendo lugares novos no mundo, né? E também no seu caso, você foi mudando de área, na verdade nem mudando, mas se adentrando numa área que no início era uma área que era adentrada por poucas pessoas, né? Essa interface da biologia com a informática, né? A gente lá na década de 2000, início de 2000 ali, a gente ainda trabalhava com muita dificuldade com essas ferramentas e tal. E aí, à medida que a biologia foi adentrando mais na genética molecular, a genética molecular foi ganhando mais ferramentas, e essas ferramentas foram ficando mais complexas. Aí começou o sequenciamento de DNA para cá e para lá, e cresceu muito o volume de dados, né? Que a biologia de repente teve que lidar.
E aí você se adentrou na área da bioinformática, né, Camila? Que era uma área que poucas pessoas na biologia conseguiam lidar, uma área bastante complexa, e como você falou, né, você teve essa facilidade com matemática, eu acho que programação e linguagens de programação tem esse raciocínio lógico também muito pronunciado, né? E acabou que a bioinformática se tornou uma ferramenta essencial para lidar com conservação, na medicina, em diversas áreas da biologia, né? E você conseguiu adentrar bem essa área. Conta pra gente como que isso aconteceu, né? Porque bioinformática, primeiro que era para poucos, e era uma área muito difícil ainda, né? É até hoje uma área muito difícil, né? Como foi surgindo esse interesse, as oportunidades? Aí você pensou, não, eu vou realmente seguir essa área vai me abrir outras portas, né? Como que isso aconteceu? E você já estava lá na Alemanha ou na Irlanda ainda? Conta pra gente. Na verdade, eu estava no Brasil ainda. E a bioinformática aconteceu meio sem querer. Eu estava fazendo doutorado, acho que começou na época do mestrado na Fiocruz, e nós já trabalhávamos com biologia molecular, né? Então eu sequenciava pedacinhos de genes dos flebotomíneos, né? Que eu estudava, esses insetos vetores, né? Da leishmaniose. E eu tinha que sequenciar muitos indivíduos diferentes de diferentes populações para comparar as populações e tal. Então, para cada indivíduo, eram várias sequências e a gente tinha que processar essas sequências no computador. Então, as sequências, né, eram como uns 400, 500 letrinhas cada uma, e essas letrinhas a gente tinha que comparar umas com as outras para decidir, tá, essa é a sequência do gene desse indivíduo aqui, essa daquele indivíduo lá, e comparar os indivíduos entre si. E nesse processo eu sequenciei centenas e centenas de pedaços desses genes, um gene, depois foram outros. E a gente tinha que processar no computador de uma forma, na época, um servidor Unix, que é né, como um sistema operacional bem antigo, né, que é a base do Linux e tal, então, que existia na Fiocruz até naquela época, isso foi quase ano 2000, por aí. E ali era essa linha de comando, né? Hoje, muita gente já ouviu falar dessa linha de comando, abrir um terminal no computador e fazer a linha de comando. Quem já viu computador com sistema operacional Linux, ou até da Apple, Windows também tem, né? Mas não é muito comum, assim, depende do que você trabalha, né? Mas essa linha de comando, que é uma coisa simples, né? Então, você está sempre só digitando comandos um atrás do outro, e era isso que a gente tinha que fazer. Então, eram diferentes comandos para fazer as análises das sequências. E como eram centenas de sequências, eu pensava assim, não é possível que eu tenha que digitar centenas de vezes a mesma coisa. Eu não conseguia aceitar que aquilo fosse ser meu trabalho e que aquilo era necessário. E, nesse meio tempo, eu descobri que existia linguagem de programação, porque tinha um grupo da Fiocruz que estava começando mais a área de bioinformática, e eles convidaram um professor indiano, na época, para dar uma introdução à linguagem de Perl, né, que é uma linguagem que era, no início, muito, muito famosa na biologia, muito utilizada na biologia. Depois mudou um pouquinho, né, e Python, eu diria que hoje é a mais utilizada. Mas o Perl foi a primeira, assim, na biologia, na parte de bioinformática. E ali eu fiz aquele primeiro curso e comecei a ver que era só um curso muito introdutório, muito básico mesmo, mas comecei a ver que era possível você mandar o computador fazer algo que você queria, né? E nisso eu fui pesquisando lá por conta própria, não lembro, não era nem Google, acho que era Yahoo, a ferramenta de busca naquela época. E eu fui descobrindo, assim, como eu coloco todos esses comandos que eu preciso num loop, né? Eu precisava fazer um loop para fazer aquilo ficar de uma forma automática.
e descobri, assim, eu nem sabia exatamente o que eu estava fazendo, mas eu sei que depois que eu consegui fazer isso, aí eu pensei, não, eu nunca mais vou digitar coisa na mão, vou fazer essas coisas repetitivas que não precisam ser feitas. E foi isso, assim que eu comecei. Aí eu comecei a estudar um pouco mais para aprender como que eu ia os programas, os scripts, né, que eram programas simples, e fui cada vez aprendendo mais. Foi até por isso, na verdade, que eu fui aceita num pós-doc na Alemanha. Eu fui para um grupo, eu fiz parte de um grupo que era bem famoso aqui, né, eles estudavam bactérias patogênicas, e, na verdade, assim, a evolução de bactérias patogênicas associadas com seres humanos. Então, no final, a história evolutiva das bactérias, ela se correlacionava com a história evolutiva dos humanos, e eles estavam, assim, no auge, sabe, do sucesso, né, científico, o grupo. Então, quando eu cheguei lá, eu brasileira, eu terminando o meu doutorado, eu pensei, eles não vão me querer, né, por que ele iria... Tanta gente querendo vir participar, mas quando eu falei para ele, eu sei programar, o chefe da época, aí ele ficou interessado. E aí ele ficou interessado e falou, tá bom, olha, eu não quero, não estou aceitando você pelas suas habilidades com genética de populações, porque aqui eu tenho gente suficiente e muito avançada nisso, mas eu estou aceitando você porque você sabe programar. E eu não aguento mais, porque ele que programava no grupo, era o único. E ele falou, não aguento mais ter que programar para todo mundo que trabalha no grupo, as pessoas têm que começar a aprender. E foi assim que ele me aceitou. Eu acho que isso foi, assim, o primeiro grande passo que eu dei, né, que foi meio que sem querer, mas que me abriu muitas portas, o fato de eu ter aprendido a programar. Como eu falei, não era nem meu intuito, foi algo que eu usei só como ferramenta, né? Nunca tive como intuito que aquilo se tornasse a minha profissão, uma parte o nuclear, né, importante da minha profissão. Mas o que eu descobri com o tempo é que a programação, ela não precisa ser a base da sua pesquisa em nada, mas ela é uma ferramenta tão poderosa, ela te traz, assim, liberdade, né? Eu acho que não só na ciência, em qualquer coisa que você faça que envolva computador, que hoje em dia é praticamente tudo, você saber programar, ou pelo menos entender como é que esses sistemas funcionam, te traz um poder, né, muito grande para, como eu falei, realmente uma liberdade, porque você não tem mais limites. Você pensa, eu quero fazer isso, eu preciso tratar os meus arquivos dessa forma, eu preciso mudar o formato desses dados. Você não precisa achar uma ferramenta que faça exatamente o que você tem na cabeça, né? O que você tem na cabeça, você consegue fazer você mesmo. E eu acho que isso foi o grande... Assim, se teve um grande passo que eu dei, foi esse, né? Eu não acho que os outros tenham sido fora da curva. Eu acho que esse que foi um passo inicial, assim, que eu dei, que foi... talvez tenha sido antes de todo mundo, né, ou antes da maioria das pessoas. Mas hoje em dia tem muitas pessoas que programam na biologia, da área de bioinformática, muita gente que é muito mais avançada do que eu, inclusive, né, mas naquela época não. Então eu acho que teve esse lado um pouquinho visionário, vamos dizer assim, mas como eu falei, foi meio sem querer, né, foram descobertas que eu fui fazendo. Mas a bioinformática, ela, no início, eu até investi bastante na bioinformática, tanto na Alemanha quanto na Irlanda, na verdade foi o mesmo grupo, né? Eu fui para a Alemanha, para o Max Planck, e o grupo se mudou para a Irlanda, então a gente fazia esses estudos de bactérias patogênicas, eu estudei a bactéria que causa a peste negra, né? Foi um estudo muito interessante. A gente fez análise de genomas dessas bactérias. E ali, além de desenvolver a parte de bioinformática, foi quando a gente começou a fazer análises de genomas. Então, a gente podia sequenciar genomas daquelas bactérias e genomas bem pequenininhos, né, comparados com a gente. Então, a tecnologia que a gente tinha na época, já em 2007, 2008, já era suficiente para sequenciar genomas inteiros de bactérias. E ali eu comecei na área de genômica.
também ali, diria eu, sem querer, porque quando eu entrei na área de bioinformática nem existia genômica ainda. Mas nos anos seguintes que passou a surgir, né, as tecnologias chegaram, eu estava justamente num grupo que estava sendo pioneiro em várias dessas análises. E isso foi muito interessante, assim, eu acho que isso me abriu portas muito cedo. Porque eu estava nesse grupo, porque eu tive essa chance de fazer análises na área de genômica, assim, bem nos primórdios, foi isso que me deu uma vantagem, de novo, para conseguir uma posição, né, na Alemanha. Quando eu estava na Irlanda, o meu marido é alemão, né, na época namorado, até por conta dele, que eu fui parar na Alemanha, né, eu acho que eu não teria escolhido a Alemanha, porque eu nunca imaginei aprender alemão na vida, então não estava na minha lista de opções, né, mas aí foi, bom, por questões pessoais, acabei parando lá. E quando eu fui tentar essa posição, né, uma posição que era para, eles queriam iniciar um centro de genômica para o estudo da biodiversidade e precisavam de pessoas com experiência em genômica, mas naquela época ninguém na área de biodiversidade tinha experiência com genômica. Aí, de novo, o fato de eu ter começado cedo numa área me trouxe a vantagem, porque quando eu apliquei, isso foi interessante, porque eu acho que eu sempre mantive essa, um pouquinho que a gente fala, meio feio, né, síndrome de vira-lata, porque eu sempre imaginei, eles não vão querer uma brasileira, como que eu vou competir? Vão ter alemães, britânicos, americanos, eu não vou conseguir essa posição. Mas, enfim, apliquei, botei todo meu coração, né, na aplicação, tudo que eu pude fazer ali eu fiz, e explicando, né, qual era a minha área, a minha experiência, e realmente funcionou. Então, eu acho que foi assim que eu fui indo, né, primeiro para bioinformática, depois a genômica, e aí da genômica eu caí na biodiversidade, né, pela genômica eu caí na biodiversidade, que era algo com o qual eu sempre quis trabalhar. Mas a vida vai levando a gente para lá, vai levando a gente para cá, né? Porque eu não tive muita possibilidade, eu queria trabalhar com genética de populações, não tive possibilidade na época de fazer direto isso com organismos, né, da natureza, assim, quer dizer, até não da natureza, mas eu queria trabalhar com vertebrados, né, com espécies de vertebrados selvagens, não tive essa possibilidade na pós-graduação, e nem mesmo nesse primeiro pós-doc, mas eu tive toda essa possibilidade de aprender as áreas de genética de populações, depois iniciar na bioinformática e na genômica, e aí quando eu caí na biodiversidade, finalmente eu já tinha todo esse background e consegui essa posição, né, competindo realmente com pessoas de diferentes países, e que eu acho que nesse momento foi um pouquinho da visão e da sorte que eu tive de começar tudo mais cedo, né, que me fez com que eu conseguisse a posição lá. Muito legal. Eu acho que ouvindo a sua história, pensando em outras histórias também, na minha também, muito é sobre aproveitar oportunidades, né? Mesmo que não estejam no plano, né? Naquele plano inicial, que a gente nem tem um plano direito, né? As coisas vão acontecendo e a gente vai aproveitando as oportunidades, né? No seu caso, acho que foi sim visionário aprender programação por interesse pessoal mesmo, né? Lá no início, quando ninguém fazia isso ainda na biologia, né? E acabou gerando uma sucessão de eventos que te levou até onde você está hoje, né? Muito legal pensar nessa aleatoriedade de eventos, né, que vão acontecendo na vida. Queria chamar a atenção, a gente tem, por exemplo, no Instituto, um curso técnico de informática integrado ao ensino médio. Então, nos institutos é sempre o ensino médio integrado a um ensino técnico, né? E muitos alunos gostam muito de biologia, mas também têm o conhecimento de programação, dessas ferramentas, né, da área da informática. E a área de bioinformática é uma área que cresce, só cresce até hoje. Até hoje ela não começou a diminuir ainda, né? Ainda tem muitos desafios aí dentro para serem explorados, né? Tanto que hoje você
gosta de biologia marinha lá no início, né? Lá no início chamou a sua atenção a biologia marinha. Hoje você pode trabalhar com biologia marinha, manipulando genomas, descobrindo genomas, né? E assim por diante. Então é uma dica legal, assim, para quem gostaria de adentrar uma área mista, né? Híbrida, né? Biologia e informática. É uma área que está muito crescente ainda nesse mundo digital que a gente vive, né? Informática é sempre bom como exercício para qualquer coisa na vida, né? Resolve muitos problemas, né? E é uma área infindável, né? Tem muito trabalho para todo mundo mesmo. Eu arrisco dizer, Camila, que isso não é mais nenhuma área híbrida, que informática é uma ferramenta básica e vai ser cada vez mais ferramenta de base. Não tem como fazer um curso de biologia ou nenhuma área científica sem incluir a informática, porque a gente, em qualquer área, hoje em dia, a gente tem tecnologias diferentes, não só na molecular, né? Não estou falando só de DNA. Você pensa na ecologia, qualquer área, zoologia, quantidade de dados que você consegue obter hoje em dia com diferentes tecnologias, satélite, camera trap, que se usa em ecologia, drones com câmeras que conseguem ficar filmando tudo e depois o computador processa. Nossa, é outro nível. A gente não consegue processar mais nada na mão, absolutamente nada na área de biologia na mão. Então, tudo você tem que usar, tem que contar com a ajuda do computador. E para isso você tem que entender o que o computador está fazendo, né? E, de preferência, ser capaz de manipular alguma coisa ali. Então, sinceramente, para mim, qualquer área científica deveria ter informática e estatística como base. Não tem como viver sem essas duas disciplinas, mas... Eu sei que na física utiliza-se bastante para simulação de cenários, né? Na matemática também. Imagino que na química também, né, Tati? Sim. Seja bastante relevante. Sim, tem a área da química teórica que usa também, mais aquela parte de físico-química, estrutura subatômica, que também trabalha com essa parte de teoria e usa basicamente também muito processamento de dados, muita informática, porque são inúmeros cálculos gigantescos, né, que são feitos. Sim, é muito base mesmo, né? Base para desenvolver os conhecimentos mais específicos, né? Uma ferramenta básica. Mas é uma ferramenta, Camila. Vou até chamar a Manu para fazer a nossa pergunta, que a gente sempre recolhe perguntas das ouvintes, né? E dos ouvintes direcionadas à nossa convidada da vez. E a bioinformática, vindo da informática, né, dessa área da programação e tal, ela tomou um caráter, uma característica de ser bastante masculina, assim, né? Você vai ver os cursos de ciência da computação. Ciência da computação, a gente até tem engenharia de software aqui no campus, por exemplo, que é basicamente um monte de homens, né, numa sala, assim, e tomou muito essa característica, né, de ser essa área dominada por homens, né. Claro que a bioinformática, né, tem a biologia também, né, mas sempre tem esse desafio de ser bastante tomada por homens, né. E aí a Manu tem uma pergunta de uma ouvinte relacionada a isso. Pode falar, Manu. A nossa ouvinte gostaria de saber qual foi a sua motivação para ingressar nessa área, assim como a professora Camila falou, que é principalmente associada ao gênero masculino, por conta de questões culturais e estruturais, e se você teve alguma inspiração ou apoio durante esse processo. Uhum. Então, como eu expliquei no meu caso, né, não foi por acaso e eu fui entrando aos pouquinhos. Então, eu não entrei num curso de ciência da computação, nem mesmo no curso de bioinformática, porque nem existia naquela época. Mas, assim, ao longo do tempo, sim, eu passei a lidar muito com homens, por estar na área de bioinformática. Muito mais, né, assim, ter muito mais homens do que mulheres nos diferentes grupos. O que, por um lado, assim, lidando diretamente com eles, nunca foi um problema.
Eu acho que o problema mais é como as pessoas de fora veem. É muito estranho, né? Mas é assim, os grupos, quem está lá trabalhando, né? Na ciência de computação ou na bioinformática, tá? Os programadores, né? Ou as pessoas que estão analisando. Eu nunca senti nenhum tipo de discriminação, assim. Eu acho que uma vez que eles percebiam que eu estava no mesmo nível que eles, eu sempre me sentia abraçada. Mas quando saía dali e as pessoas da administração, as pessoas que estavam mais altas na hierarquia e que não entendiam muito da área, eu acho que ali sim, sabe, eu senti um pouco assim uma certa reticência, né, quando viam que era eu ali, né, que era uma mulher, né, uma jovem, bem jovem na época, e fazendo a programação. Eu acho que tinha uma certa dúvida, assim, de que, né, o que essa pessoa está fazendo aí? Mas nunca, nada disso me impediu ou nem me desencorajou, eu não tive questões por conta de estar na bioinformática. Inclusive, assim, eu sempre procurei motivar o máximo de alunas possível, né, a aprenderem, a entrarem nessa área. E talvez eu vou estender um pouco essa resposta, porque a Camila estava comentando, que é a questão de por que essas áreas são associadas mais com o universo masculino do que o feminino, né? E eu acho que ali a gente volta para a infância. Você pode voltar para a infância, que é uma questão de estímulo. Então, sim, existe diferenças, né, assim, muitas vezes de gosto, né, muitas meninas gostam mais de fazer um tipo de coisa, muitos meninos gostam de fazer outro tipo de coisa, mas, assim, é um leque super variado, né, assim, esses gostos, esse espectro se sobrepõe na maior parte da sua extensão, vamos dizer. Então, tem muitos meninos que não gostam de matemática ou de programar, não sei o quê, tem muitas meninas que gostam, sim, e que precisam ser estimuladas. Muitas meninas são desestimuladas, não é nem que elas não sejam estimuladas, elas são desestimuladas quando elas começam a tentar. Então, uma coisa que eu vi, por exemplo, né, especificamente, eu tenho 2 filhos, né, e o menino é mais velho e a menina é mais nova. E o menino, meu filho que gosta muito de matemática e já começou com coding, ele foi seguindo nisso, e a minha filha imita tudo que ele faz, né? Ela é 2 anos e meio mais nova e gosta de imitar tudo que ele faz. Ela está indo na mesma direção. As professoras falam, nossa, ela sabe matemática bem avançada para a idade dela, porque ela imita sempre o irmão mais velho. E eu vejo que outras meninas não têm nenhuma motivação. Acho que não tem esse, né, o irmão mais velho, ou de repente são dos irmãos são a mais velha, né, as mais velhas, então elas não têm em quem se espelhar. Eu vejo que elas não têm o estímulo, enquanto normalmente o menino vai ter. Até porque tem muitos meninos lá e eles tendem a ir um atrás dos outros, né, porque eles realmente, a criança é movida, né, a estímulo, e muitas vezes também há um modelo, né, eles buscam assim, a pessoa que eles querem se espelhar e vão atrás e imitam. Então, eu acho que isso é muito importante, que as meninas tenham estímulo desde cedo, que elas tenham um modelo de para quem olhar, para quem elas vão imitar, quem elas vão seguir. E isso, assim, depois, mais tarde, eu acho que você entrar num ambiente muito masculino pode ser um pouco problemático, mas quando você está muito... A gente tem que ir sempre um passinho além, né? Essa é um pouco a minha sensação. Como mulher numa área dominada por homens, parece que você sempre tem que ir um passo além. Você tem que chegar lá com confiança, com autoconfiança, sabendo e acreditando que você sabe, né, que você sabe o suficiente, ou que você sabe, às vezes, até mais, dependendo do assunto, do que certas pessoas, e não se deixar desencorajar, né, não se deixar levar, de repente, por, né, preconceitos que possam existir ali. Então, eu acho que se tem uma vantagem na mulher é que ela tem que sempre dar um passo a mais para se sentir segura. Eu acho que a gente tem uma tendência a se sentir insegura nessas situações e a gente
um pouquinho mais de trabalho, eu acho que ajuda nisso, né? Mas, como eu falei, começando do início, começando no mundo infantil, a ter a motivação para a área de matemática, de computação até, eu acho que isso vai mudar completamente o futuro, né, o destino das mulheres na área científica e na área de computação, porque não tem porquê. A gente usa telefone tanto quanto homem, computador tanto quanto homem, né, as meninas adoram jogar joguinhos da mesma forma, não tem diferença, se você pensa aí. Então, não tem porquê as meninas não terem interesse por isso, né? A gente só tem que dar o mesmo estímulo que é dado aos meninos. Justamente, Camila, sua resposta não poderia ser mais perfeita, assim, estou super de acordo. E é por isso mesmo que esse podcast existe, por exemplo, né, para mostrar para essas meninas o estímulo, um estímulo a mais que elas precisem para irem para a carreira que elas sonham realizar, né, ir para o meio científico, por mais que tenha essa questão de ter que ser muito resistente a essas discriminações, né, de mostrar esse passinho a mais, isso aí é uma questão muito séria mesmo, né, que a gente tem que se provar mais, né, se provar o tempo todo, mas depende realmente de uma criação, né, que é uma mudança de visão da sociedade, sobre o que é papel de cada um, que não existe isso, né? Que as pessoas podem se interessar pelo que quer que seja, contanto que elas tenham estímulo para isso, né? É aquela história de que não existe brinquedo de menina ou de menina, existe brinquedo, né? Existe estímulos diversos, né? Então eu super concordo com essa sua visão, eu penso assim também. E é por isso que a gente tem hoje o panorama que a gente tem, né? Que ainda é bastante desigual, mas quem sabe aí você com seus filhos, né? Um casal, as outras mães que a gente já entrevistou também, essa nova geração, né? Que está vindo criada de forma diferente, com outros princípios, né? Talvez a gente enxergue daqui a alguns anos uma proporção mais balanceada de homens e mulheres na informática e em outras áreas dessas carreiras científicas, né? Dominadas hoje ainda por homens, mas isso ainda vai mudar. E é importante não desistir disso mesmo, né? A Manu vai trazer uma outra questão de uma ouvinte relacionada a isso. Pode falar, Manu. A nossa ouvinte ressalta a grande importância social do cargo de pesquisadora para os aspectos de desenvolvimentos tecnológicos e ela gostaria que você desse algum conselho para as meninas que têm interesse em ingressar futuramente nessa área. Sim, bom, com certeza a pesquisa é importantíssima, né? É a base, né, para qualquer desenvolvimento tecnológico. Eu acho que a tecnologia ela é normalmente desenvolvida, né, descoberta toda através da ciência, e depois ela é aprimorada, né, na parte aplicada e prática, né, onde você não precisa, de repente, redescobrir e redescobrir, mas você vai aprimorando e dando novas utilizações para aquela tecnologia, né, que foi desenvolvida normalmente de forma científica. Bom, conselho para as meninas que querem ingressar na ciência. A ciência, eu acho que passa por vários momentos, né, ao longo, se você vê a história brasileira, a história mundial, né, mas vamos dizer, a história brasileira, a ciência passou por vários momentos nas últimas décadas, né, altos e baixos, nessa questão também, de novo, do estímulo, né, das oportunidades, então não é sempre fácil ser cientista, às vezes você tem que ser muito perspicaz, muito persistente para continuar nessa área. E o que eu espero que vai acontecer, e que é uma tendência, eu acho, mundial, é de ter cada vez mais ligação entre a ciência e as áreas aplicadas, as áreas de indústria, essa parte onde de empreendimento, vamos dizer assim, associação de ciência com empreendimento, eu acho que vai acontecer. Já está acontecendo, mas vai acontecer cada vez mais.
e espero eu que chegue no Brasil com força nos próximos anos, que isso vai fazer com que abra muitas portas novas para os cientistas, né, as cientistas. Então, eu acho que deveria ser um novo motivo de encorajamento, né, para todas as meninas e meninos que estão por aí, mas dizendo das meninas especificamente, eu acho que aquilo que eu comentei mais cedo, né, mulher muitas vezes tem uma certa tendência, que não querendo generalizar, né, mas a gente tem um pouquinho de tendência de duvidar de nós mesmos, da nossa capacidade. Então, se alguém coloca a nossa capacidade em dúvida, você logo fica se perguntando, será que eu consigo? Será que eu sou boa o suficiente? E a verdade é que normalmente você é boa o suficiente, e às vezes tudo que você precisa é um pouquinho mais de esforço, um pouquinho mais de trabalho, ou dar um pouco mais de tempo para a coisa acontecer, né? Então, e acreditar em si mesma. Uma ferramenta que é muito boa, muito importante para mulheres, é de procurar os seus role models, né? Os seus modelos, né? Em quem você vai se espelhar. E estabelecer contato. Não ter medo, não ter vergonha de escrever. Você quer ser uma cientista? Procura uma cientista, escreve para ela, escreve e fala, olha, eu tenho vontade disso e daquilo, né? Faz algumas perguntas. Eu tenho certeza que qualquer cientista que receber perguntas de meninas que queiram adentrar nessa área, que estejam em dúvida, por qualquer motivo que for, elas vão estar de braços abertos para responder. E eu acho que procurar esse estímulo, esse role model, como eu falei, é algo que eu não diria que é essencial, porque você consegue fazer isso sem nada, né? A gente consegue fazer pelo nosso próprio esforço e a nossa própria vontade. Mas é uma ajuda, eu acho que é uma ajuda e um estímulo, principalmente para aqueles momentos que ficam difíceis, né? Os momentos que a gente duvida da gente, os momentos que a gente pensa que, de repente, é melhor ir para uma área um pouco mais estável, ou que às vezes demora, né, como cientista, até você conseguir a estabilidade. Então, tem essa tendência, né, de você desistir e ir para uma área um pouquinho mais estável, porque você não sabe qual vai ser o futuro. Mas, como eu falei, primeiro de tudo, né, ter a coragem e a perspicácia de ir até o seu limite, né, sempre ir até o limite, e se precisar, se em algum momento você decidir a ciência não é para mim, seja pelo motivo que for, que você olhe para trás e você saiba que você tentou tudo que você pôde tentar. Né? Então, eu acho que essa é a primeira coisa. E a segunda é de não ter vergonha, de estabelecer contatos, de falar com pessoas e de descobrir as novas coisas. Como eu falei, eu descobri certas coisas um pouco cedo, né? Então, a questão da programação, a questão da genômica, e eu acho que vão ter muitas coisas novas vindo, né? Então, a informática não é mais nova, ela é básica, agora é. Então, isso você tem que saber, você tem que procurar saber, tem que procurar aprender. Mas vamos ter coisas novas. Então, essa parte de empreendimento, por exemplo, a parte de comunicação, né? A comunicação de ciência é essencial, cada vez mais. Não se faz ciência, hoje em dia, sem você comunicar ciência. Porque, eu acho, com as redes sociais, com essa forma de transmissão rápida entre todas as pessoas do mundo, né? Não existe mais barreiras para as pessoas para terem acesso a todo tipo de informação. Então, esse mundo de ciência que era fechado, né, ele tem que se abrir para as pessoas acreditarem, porque elas têm que acreditar no que é ciência, não nas outras coisas, nas pseudociências ou nas invenções que estão por aí. Né? Mas, para isso, os cientistas têm que se comunicar. E isso está virando algo essencial de qualquer lugar, qualquer instituição, na Europa, nos Estados Unidos, onde for no mundo, essa área também está se tornando muito, muito importante. Então, não só a gente aprender a se comunicar como cientista, mas ter, né, até uma coisa que vocês estão fazendo aqui, né, que é a comunicação, né, que a gente fazer essa, como é que fala? O outreach, né, que fala em inglês, né, da ciência, é algo essencial e também uma área que vai se desenvolver muito nos próximos anos, assim.
Então, tem muitas áreas aí que vão passar a se desenvolver por conta da tecnologia de comunicação que a gente tem hoje em dia, e de também dessa parte, como eu falei, empreendedorismo, porque as tecnologias estão ficando cada vez mais acessíveis em termos de preço, de custo. Então, uma máquina que uns anos atrás a gente não comprava como fora de uma instituição grande, hoje em dia você pode comprar, né? Se você tem uma empresa, você consegue comprar e consegue empreender com aquilo, né? Até na área molecular, até na área de genômica. Então, isso também é algo que vai, eu acho, né, ser uma grande motivação para os cientistas do futuro. Espero. Perfeito, olha, deu até vontade de fazer uma lista de tão perfeita foi o conselho, né? Acreditar em si, comunicar, fazer contatos sem pudor, ficar ligado nos conhecimentos que estão pipocando no momento, né? Bem isso mesmo, Camila. Tati, vamos finalizando o podcast. Então, para a gente terminar o nosso episódio, já que viemos aí dos conselhos, a gente quer mais uma recomendação ou recomendações que você teria para quem deseja entrar nessa carreira acadêmica da bioinformática. Quais seriam os passos, né, as dicas para começar nessa carreira? E se você tem indicação de perfis, de livros, de podcast mesmo, de perfil do Instagram, de canais, alguma forma das pessoas poderem ter contato maior e saberem mais sobre a sua área. Certo. Então, na área de bioinformática, existem muitos cursos online, esses cursos de curta duração, que eu acho que pode sanar a curiosidade de muita gente, e essas plataformas comuns, né? Então, você pode ver bioinformática, análise de sequências, até programação para biólogos, que normalmente aprende, né, ensinam coisas bem básicas. Então, quem está curioso para saber sobre o que é isso, procurar essas plataformas de curso, que acho que muitas delas até devem ter cursos gratuitos também, e fazer cursos básicos, porque qualquer curso na área de programação, de computação, sempre vai ser útil, né, para outras coisas também, mesmo para quem não queira ir necessariamente para a bioinformática. Mas eu acho que isso, assim, começar e ver do que se trata, né? Posso fazer uns exercícios aqui, seguir um cursinho, assim. Em relação a livros, aí depende, tem muitos livros, dependendo de qual área, né, a pessoa queira seguir. Eu não sei se eu recomendaria necessariamente para quem está na escola aí já para um livro avançado de bioinformática. Aí depende do estudo da pessoa, né? Se a pessoa está numa escola onde ela já, né, desenvolveu o conhecimento básico da área de biologia molecular e de genômica, aí também, de novo, existem muitos livros, né, básicos de bioinformática no geral e também aplicados para certas áreas. Mas eu acho que isso, um cursinho, às vezes, seria bom. E tem sociedades, tem uma sociedade de bioinformática, agora eu não vou lembrar o nome, depois eu posso passar para a Camila, e de repente vocês incluem, que eu sei que uma vez que você estuda, você consegue não só fazer parte como de uma rede, né, de estudantes, de pesquisadores e professores da área de bioinformática, mas eles, inclusive, têm bolsas para alunos irem passar tempo em outros países, em outros laboratórios. Então, eles tentam estimular a bioinformática mundialmente. Assim, eu recebi uma aluna da Costa Rica, uma bolsa dessa associação mundial. E, então, essa seria uma forma, assim. Mas acho que primeiro, assim, né, ver, já matar um pouquinho da curiosidade, com as coisas que estão ao nosso alcance, né, que como eu falei, são esses cursinhos básicos, assim, para até desmistificar, né, um pouco essa área, porque todo mundo fala, é tão difícil, não é tão difícil. Eu acho que é como aprender uma língua nova, onde você precisa de um pouquinho de lógica matemática, mas não é muito mais do que isso, né, você aprender programação. Então, você tem que só entender a lógica por trás e aprender uma língua nova. É quase isso. Então, esforço, né, repetição,
como aprender qualquer outra coisa na vida. Então, acho que esse seria meu conselho, além dos outros que eu já falei hoje aqui. Quem está curioso, eu acho que pode começar por aí. Só agradecer você por ter aceitado o nosso convite, por ter dado tantas boas dicas. Eu acho que foi muito produtivo, muito interessante para todo mundo que vai ouvir. Saber tudo que você falou. Acho que foi muito relevante e muito legal, muito bacana. E acredito que as nossas alunas e as outras pessoas que vão ouvir vão tirar muito proveito disso. Então, mais agradecer a sua presença e ficamos muito felizes com a sua participação. Bom, eu que agradeço a vocês e parabéns pela iniciativa, viu? Acho que é muito, muito importante para as alunas, né? Para, enfim, estudantes, né? De todo o país, né? Eu espero que tenha um alcance esse podcast também em outras instituições de ensino. E espero que vocês, meninas que escutem, né, se sintam motivadas, assim, se tem algum interesse pela área de bioinformática, né, ou de biologia mesmo, que se sintam motivadas, que tem certos desafios à frente, mas nada que a gente não consiga superar. Sim, ótimo. Obrigada, Camila. Obrigada a todos que ouviram e até o nosso próximo podcast. Tchau, tchau. Esse foi um episódio do projeto Quero Ser Cientista. Esperamos que você tenha gostado de ouvir a conversa e esteja interessado em saber mais sobre os assuntos que abordamos. Na descrição desse episódio você encontra as dicas da nossa convidada de hoje. Esse é um projeto do IFPR, Instituto Federal do Paraná, Campus Paranavaí. Destacamos que o projeto obteve bolsa e auxílio da DIECST-PROEP, a Diretoria de Extensão, Arte e Cultura da Pró-Reitoria de Extensão, Pesquisa, Pós-Graduação e Inovação do IFPR. A concepção do projeto, produção e roteiro foram realizados pelas professoras Camila Closato Lara e Tatiane Caruso Fernandes. A realização dos episódios contou com preparação prévia e participação da bolsista Emanuela Bidoia. A edição, finalização e divulgação dos episódios foi apoiada pelo projeto TEIA, coordenado pelo professor Felipe Bonifácio, com execução do estudante Gustavo Sivieri.